coordenar o debate e, no final, 5 minutos para você. Todos pela oportunidade. Vou tentar ser breve nas minhas considerações iniciais, exatamente porque eu acho que é muito importante escutá-los. Sei que aqui tem grandes empresários, industriais, comerciantes, pessoas que fazem a diferença no nosso país, empreendedores que geram emprego e que sofrem com o sistema tributário atual que a gente vive. O Instituto Unidos pelo Brasil, o Celso me falou um pouquinho da sua origem, da maneira com que vocês estão conduzindo. Isso é muito importante porque vocês formam opinião e é também muito importante que vocês possam fazer essa frente parlamentar da livre iniciativa como uma forma de diálogo com o parlamento. A gente sabe que o parlamento discute os grandes temas do Brasil e é importante que, quando vai deliberar sobre algum assunto, que quem está no dia a dia, na vida real, nas dificuldades reais, sejam ouvidos. Então, desde já me coloco à disposição para poder participar dessa frente parlamentar e estabelecer um diálogo franco com todos os setores que tocam a nossa economia. Eu vou falar um pouquinho e rapidamente sobre a PEC 45, que é a PEC de minha autoria, que é a reforma tributária, que é a base da discussão que está sendo debatida no Congresso Nacional. Depois vou falar um pouquinho dos avanços políticos que nós conseguimos para a possível aprovação dessa reforma tributária. E depois queria escutá-los, não só perguntas, mas também considerações. Muitos aqui já participaram de debates sobre reforma tributária e acho que todos querem uma reforma tributária, todos têm a sua reforma tributária ideal e nós estamos buscando, no texto da PEC 45, convergências para que possamos não só debater a reforma tributária, mas pautar e aprovar no Congresso Nacional, nesse momento que a economia exige uma recuperação, exige respostas por parte do governo federal e também do parlamento. Primeiro, dizer que a PEC 45 é um estudo do CECIF, do Centro de Cidadania Fiscal, não só do Bernardo Api, Nelson Machado, que foi ministro da Previdência Social, a Vanessa Canado, que hoje é assessora do ministro Paulo Guedes, do Eurico Desante, que é professor da GV, e de tantos outros economistas e tributaristas que nos últimos 5, 6, 7 anos se debruçaram sobre a complexidade do nosso sistema tributário e apresentaram esse estudo que é a base da PEC 45, que eu estou fazendo a defesa política. Basicamente, ela propõe a unificação de 5 impostos. São 3 impostos federais, o IPI, COFINS e PIS, o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Nós teríamos, depois de uma transição, um só imposto sobre o consumo, que é o imposto sobre bens e serviços, que tem as características dos bons IVAs internacionais, que é utilizado hoje em 160, 170 países. Tem 3 pilares. Primeiro, a transparência. Hoje, no país, é muito difícil a gente ter certeza de quanto que se paga de impostos, porque o nosso sistema é cumulativo, sistema que paga um pouco na origem, no meio da cadeia produtiva, um pouco no destino, a gente acaba pagando muito mais imposto do que se imagina. Então, a transparência ela é importante no sentido das pessoas saberem exatamente quanto que se paga de imposto no nosso país. É neutra. Por quê? Porque nós não podemos
definir o investimento por causa de um benefício fiscal. Nós não podemos prejudicar a nossa produtividade, o crescimento do país, por causa de um benefício aqui, um benefício ali. É muito melhor que a gente tenha os investimentos de acordo com a realidade regional, com a vocação regional, e é isso que propõe a nossa PEC 45, e equidade no tratamento das empresas e das pessoas. Quais os objetivos dessa reforma tributária? Primeiro, o fim da guerra fiscal. Guerra fiscal, em determinado momento, ela foi importante para desenvolver uma cidade, uma região, mas hoje nós sabemos que a guerra fiscal ela acaba prejudicando a todos. Depois que São Paulo entrou na guerra fiscal definitivamente, inclusive por decisão judicial, todo mundo perde com a guerra fiscal. E a PEC 45, quando implementada, a nossa reforma tributária, ela acaba com a guerra fiscal. Melhorar o ambiente de negócios. A gente sabe que hoje a nossa economia ela cresce muito menos do que poderia crescer, porque nós temos um sistema tributário complexo. Nós temos alguns objetivos que são colocadas na PEC 45, como, por exemplo, a capacidade de aumentar o poder de compra da população, com a simplificação tributária proposta. Nós começamos a pandemia com cerca de 12 milhões de desempregados. Nós tínhamos 8 milhões de pessoas que nem estudavam, nem trabalhavam. Ou seja, um montante de 20 milhões de brasileiros que, aptos a trabalhar, não tinham mercado de trabalho, com grandes dificuldades, sem a economia se recuperar e sem o crescimento da economia, uma perspectiva muito difícil para o futuro. Portanto, essa discussão é uma discussão muito longa, mas se antes da pandemia a reforma tributária ela era importante, eu diria que hoje ela é fundamental para a gente poder sair da pandemia e dar uma resposta para o mundo de que o Brasil está trabalhando uma maneira de simplificar, de desburocratizar o seu sistema tributário. A gente sabe que o Brasil vai sair dessa pandemia mais pobre, mais desigual, com mais desempregados, com mais dificuldades. Portanto, uma resposta do governo federal, junto com o parlamento, de aprovação de uma reforma tributária, seria muito positiva para a nossa economia. Nós temos hoje um problema seríssimo no Brasil, que é o contencioso tributário. Nós temos o próprio ministro Paulo Guedes esteve na comissão mista que discute a reforma tributária e ele falou: nós temos hoje 5 trilhões de reais no contencioso, recurso que devia estar sendo utilizado para aquecer a economia, para gerar emprego, para modernizar as nossas empresas e que está no contencioso. Quer no CARF, que é o administrativo, que tem 1 trilhão de reais, que todo mundo fica brigando para ver se a alíquota maior, menor, quer no contencioso judicial. Claro que não dá para acabar da noite para o dia esse contencioso, mas com certeza, com a simplificação proposta na reforma tributária, nós vamos conseguir diminuir significativamente esse contencioso, dando transparência e condições para as nossas empresas crescerem. Nós temos hoje uma oportunidade política muito grande de avançar no tema reforma tributária. Quando a gente fala em reforma tributária, as pessoas até desconfiam, com razão, porque desde a Constituição de 88, há mais de 30 anos, fala-se da necessidade de aprovação de uma reforma tributária. E, infelizmente, nós tivemos muito poucos avanços
em termos de simplificação tributária no país. Tivemos já boas propostas, tivemos o Germano Rigoto, tivemos o próprio Rauli e tantos outros parlamentares que se doaram por esta causa, mas que, infelizmente, por N fatores, não conseguiram aprovar uma reforma tributária que ajudasse a destravar a nossa economia. Acho que hoje o momento político é muito favorável. Se a gente pegar os últimos avanços em legislação que nós tivemos, quer no governo do presidente Michel Temer, com a PEC do teto de gastos, com a reforma do ensino médio, com a reforma trabalhista, alguns temas polêmicos, alguns temas difíceis, mas que o parlamento teve a maturidade de avançar e de aprovar. Então, nós tivemos alguns avanços que nos permite afirmar que o momento é propício. Hoje, nós temos um Congresso mais reformista. Se nós pegarmos a reforma da Previdência, que foi aprovada por este Congresso, nós tivemos 379 votos a favor da reforma da Previdência. É um número muito significativo. Nem o maior dos otimistas acreditaria que nós tínhamos 379 deputados a favor de uma reforma da Previdência complexa, que mexe com o dia a dia das pessoas, portanto, com muita oposição de nichos da sociedade, que há muito tempo precisava ser feita, mas que agora conseguiu sair do papel já no governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos outros assuntos que esse parlamento conseguiu avançar, demonstrando que é um parlamento mais liberal, um parlamento que sabe que nós vivemos um problema fiscal gravíssimo e que algumas medidas amargas precisam ser tomadas, porque senão nós não vamos ter perspectivas futuras para o nosso país. Então, essa característica do Congresso nos dá uma esperança muito grande de dizer que podemos, sim, aprovar uma reforma tributária. Nós tivemos alguns avanços já. Primeiro, a unificação das propostas. Tem a PEC 45, que é de minha autoria, que é a do CECIF. Tem a PEC 110, que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, apresentou, que é base do estudo do Rauli no mandato passado. E tem o CBS, que é a proposta do ministro Paulo Guedes, que é a unificação do PIS e COFINS, que no final todas se comunicam. A do ministro Paulo Guedes, ela está inserida na PEC 45, que é prima irmã da PEC 110, tem o mesmo chassi, nós podemos dizer assim. Com a unificação, nós tínhamos uma comissão na Câmara Federal, trabalhando a PEC 45, uma comissão trabalhando a PEC 110 no Senado, e veio a proposta do ministro Paulo Guedes, que fala também sobre os impostos que incidem sobre o consumo, que é o CBS. Nós conseguimos, numa articulação política liderada pelo presidente Rodrigo Maia, que é o grande patrocinador político da PEC 45, com o Davi Alcolumbre, que é o autor da PEC 110, e com entendimento com o ministro Paulo Guedes, fazer um trabalho de unificação das propostas. Não tem mais nenhum tipo de embate, vai valer a da Câmara, vai valer a do Senado, vai valer a do governo federal. Nós temos que trabalhar hoje juntos para entregar uma reforma tributária possível para os brasileiros, para que a gente tenha o retorno positivo do reaquecimento da nossa economia. Nós temos hoje o apoio dos governadores. Verdade é que, ao longo desses últimos 30 anos, muitas das propostas de reforma tributária não andaram
porque sempre tiveram a oposição radical dos governadores, não querendo que o ICMS entrasse em qualquer tipo de imposto único sobre o consumo. E isso já foi superado. Além do apoio dos 27 governadores, nós temos o apoio dos 27 secretários de Fazenda, do CONCEFAZ, do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, que inclusive fizeram algumas sugestões. Hoje o Roberto Rocha, que é senador do Maranhão, é o presidente da comissão mista, o Wildo Rocha é o presidente da comissão da Câmara e vice-presidente da comissão mista, e o Aguinaldo Ribeiro, que tem feito um belíssimo trabalho para compilar as propostas e também de diálogo com os diversos setores da economia para que possa melhorar a PEC 45 e as demais propostas. Esse diálogo com o governo federal é muito importante, e a gente sabe que não se faz uma reforma tributária sem a participação, sem a parceria, sem o diálogo com a equipe econômica. Portanto, a ida do Paulo Guedes, há uns 2 meses atrás, no parlamento, entregando a sua proposta, que comunica com a PEC 45, tem uma simbologia muito grande, principalmente quando ele fala que ele não incluiu na proposta dele os impostos estaduais e municipais, porque entende que essa é uma discussão que tem que ser do próprio Congresso Nacional, do Senado, que é a Casa das Federações, e da Câmara, que é a Casa do Povo. Portanto, ele deu o sinal verde para o amadurecimento desta proposta unificada. Nós conseguimos o apoio da Frente Nacional, da Confederação Nacional dos Municípios. O Harold é o presidente, congrega quase 4.000 municípios brasileiros, e a CNM está apoiando, claro, com algumas sugestões também. Todos os apoios que nós conseguimos ao texto da reforma tributária vieram com sugestões dos mais variados setores, tanto dos entes da federação quanto dos setores econômicos. Nós estamos tendo um diálogo com a Frente Nacional dos Prefeitos, que congregam os 250 maiores municípios, que, se tivesse uma aplicação imediata, teriam uma dificuldade de apoiar, mas com a transição e com os exercícios que o próprio Aguinaldo Ribeiro, que é o nosso relator, com os consultores da Câmara, com os consultores do Senado, com os técnicos do Ministério da Fazenda e com os seus próprios técnicos da Frente Nacional dos Prefeitos, estão chegando num texto que vão também serem acolhidas as propostas dos municípios maiores. Portanto, eu acredito que nós vivemos um momento muito propício para a aprovação. Claro que nós temos alguns fatores que dificultam a discussão, mas principalmente a votação. Primeiro é o fator eleição municipal. A gente sabe que hoje nós temos eleições nos 5.570 municípios brasileiros. A Câmara hoje vive uma discussão sobre a instalação da CMO, que acabou fazendo com que nós tivéssemos dificuldades de avançar as medidas provisórias e outros projetos, mas que eu acredito que mais 1, 2 semanas nós vamos conseguir avançar, destravar a pauta e, claro, deixar o texto da reforma tributária pronto para que a gente possa deliberar logo após a eleição municipal. Qual é a ideia? É não parar a discussão, a comissão mista está trabalhando, o relator está dialogando e nós estamos fazendo os ajustes necessários para que a reforma tributária tenha um texto minimamente consensual para logo depois da eleição a gente ter condições de apresentar o relatório do Aguinaldo,
votar na comissão, que isso é uma sessão, e depois o trâmite de PEC na Câmara dos Deputados primeiro e segundo turno, com maioria qualificada, portanto, 308 votos, depois 2 turnos no Senado. Eu acredito que, pelo menos nesse semestre, nós conseguiremos votar os 2 turnos na Câmara Federal. Claro que o ideal seria também fazê-lo no Senado, mas a gente dá o pontapé inicial pela Câmara. Portanto, eram as considerações iniciais, acho que fico dentro dos 20 minutos propostos e fico super à disposição para poder escutar as considerações de todos, algum questionamento que seja necessário, já agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar para um grupo tão seleto de pessoas que, mais uma vez eu digo, fazem a diferença realmente no nosso país. Bom, queria te agradecer, Baleia, muito interessante as colocações. Eu tenho agora o Wander Jordano, depois o Flávio Rocha e o Davi Markovic para fazer as 3 primeiras perguntas. Eu vou pedir para o Wander Jordano, vice-presidente do Grupo Multiplan. Wander, libera o seu microfone aí para você poder fazer a pergunta. Boa noite a todos. Deputado Baleia Rossi, um ribeirano que conhecemos muito bem, temos lá o Ribeirão Shopping, o Santa Úrsula, filho do grande ministro Wagner Rossi, uma liderança importante no país, a liderança do MDB, e tem feito um trabalho aí brilhante já há algum tempo no nosso Congresso. Então eu começo aí saudando aí todo o trabalho, não só teu, mas da família, né, do seu pai aí, na política brasileira. Como eu destaquei, né, nós somos do setor de shopping centers, obviamente a gente tem uma grande preocupação com o que a gente ouve em relação tanto a 45 quanto a 110. Apesar das pessoas dizerem, né, que é possível repassar, né, esse aumento da carga tributária, mas boa parte do comércio varejista é formado por microempresas, né, lojas, pequenas empresas, e aí não teriam como repassar na cadeia, aí me referindo ao shopping center, ao setor de shopping center. Mas para não ser tão específico, que eu entendo que é difícil numa reforma dessa magnitude, né, ter essa particularidade, eu vejo que alguns pontos da PEC 110 parecem garantir uma transição mais suave, revelando aí uma preocupação com os contribuintes. Por exemplo, né, a previsão de não incidência do IBS sobre locação. O senhor não acha que esses pontos não deveriam ser incorporados no relatório da base das PECs? Wander, primeiro, obrigado aí pelas palavras gentis. Dizer que, para nós de Ribeirão Preto, você é um grande empreendedor e uma pessoa que faz a diferença no nosso dia a dia, gerando emprego, divisas para a nossa cidade e para todo o Brasil, porque é um grupo que realmente é um orgulho para o nosso país. Nós temos alguns avanços da PEC 110 que estão sendo considerados para que sejam levados para a PEC 45. O relator Aguinaldo está fazendo esse trabalho. Eu vou levar a ele essa sua preocupação sobre locação. A gente sabe que esse é um setor que foi muito afetado também pela pandemia, né? Ficou muito parado, teve um impacto muito grande. Então, claro que nós sabemos que alguns setores, eles precisam de uma atenção especial e, claro que, quando nós formos apresentar o relatório final da compilação das PECs, a ideia do relator Aguinaldo, do presidente Roberto Rocha, do próprio presidente Rodrigo Maia e da Davi Alcolumbre, é a gente fazer essa discussão. Eu vou falar com o relator Aguinaldo especificamente sobre a questão de locação.
Nós temos uma questão que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é o Simples. Hoje tem muitas empresas no Simples. E a PEC 45 mantém o Simples, do jeito que ele é hoje. Quem está no Simples hoje só vai migrar para o sistema de débito e crédito, que é o que propõe a PEC 45 IBS, se for mais vantajoso para ele. Como você falou, tem algumas empresas que não conseguem gerar crédito, portanto, a migração não é vantajosa. Então, na PEC 45, existe categoricamente a permanência do Simples Nacional. Então, aí você tira muitas das empresas que teriam uma preocupação maior com a possível aprovação da PEC 45, que, na verdade, é uma grande simplificação tributária. Mas eu vou levar essa questão das locações para os técnicos que estão assessorando o Aguinaldo Ribeiro. É aquilo que eu falei, nós estamos fazendo agora a compilação das propostas e, claro, que é possível trazer para a PEC 45 alguns avanços conseguidos na PEC 110 já. Muito obrigado pela atenção aí de sempre. Lembrando, né, viemos realmente de um período muito duro. O ministro Paulo Guedes falou, olha, caiu um meteoro no Brasil, e a gente de shopping center disse, olha, se caiu no Brasil, ele caiu em cima de um shopping center, que todos eles foram fechados, e é um grande gerador de emprego. A indústria, ela automatizou muito, né, já não gera tanto quanto era no passado, e serviço, né, principalmente para o primeiro emprego, para o emprego de base, ele é muito importante. Veja aí, por exemplo, o impacto na economia de Ribeirão Preto. Então, essa atenção é muito importante. Muito obrigado. Nabil, você está no mute. Então, vamos lá. Obrigado, Wander, obrigado, Baleia, pela resposta. Eu queria passar, então, agora para o Flávio, depois nós temos o Davi, depois temos o Ricardo Souza, do grupo da sócio da KPMG. Flávio, por favor. Obrigado, Nabil. Boa noite, deputado Baleia Rossi. Parabéns pela obstinação com a qual você se atira a esse problema tão complexo. Você falou que há mais de 30 anos que esse problema está em pauta. Eu, de fato, já na Assembleia Nacional Constituinte, subi à tribuna para me indignar contra a escochante carga tributária na época de 20%. De lá para cá, além da carga ter crescido explosivamente, se nós considerarmos o déficit público, já chega a impensáveis 50%, e o pior ainda é que essa carga cada vez mais se concentra num universo cada vez menor de contribuintes, que são aqueles da chamada do Brasil formal. E longe de se imaginar que esses do Brasil formal são os que mais têm capacidade contributiva, longe também maior dificuldade de pular a cerca da informalidade. Então, isso mostra que hoje nós estamos retirando esses 35% de carga tributária que a gente vê anualmente, de tão somente 2/3 da economia. Então, isso nos leva a um grau de estresse, de sobrecarga tributária, sem paralelo no mundo civilizado, nem nos países escandinavos ou nos países europeus, porque nós estamos para extrairmos 35% de 66%, nós estamos com a carga tributária sobre o Brasil, que vende com nota e registra funcionário, superior a 50%. Então, isso leva realmente a uma sobrecarga das bases tributárias clássicas, que não nos dá espaço para nenhuma manobra, né? Não dá espaço para desonerar a cadeia A e onerar com removos bruscos de alíquotas, porque o conceito verdadeiramente dogmático do imposto flat, que é um dos dogmas sobre o qual se assenta a PEC 45, é o resultado de um lento aprendizado por tentativa e erro, testando todas as cadeias de suprimentos para ver qual
a resiliência tributária, o quanto cada cadeia de suprimento aguenta de carga tributária. E nós chegamos à conclusão que tem 5 setores realmente pagadores que têm, de fato, uma carga tributária alta. Mas não pode ser diferente, porque são esses setores que realmente conseguem transformar imposto em preço, porque tem baixo nível de informalidade, né? Eu citaria aqui, inclusive, basta olhar a página dos patronos do CECIF, que você vê que esses setores são os grandes estimuladores desse debate, que são os patronos do CECIF. De telecomunicações, a indústria de alto IPI e o setor financeiro. Em alguns estados, esses setores pagam 80% da conta. E agora, quando o debate começa a ganhar corpo, a gente vê que os outros setores mais desorganizados, mais informais, do qual, inclusive, faço parte, começam a entrar em desespero, porque são setores que geram 80% dos empregos, que é o setor de serviços, é o setor do agro, é o setor do varejo, é o setor da construção civil, que tem uma briga de vida ou morte entre o Brasil formal e o Brasil informal. Então, o movimento brusco de retirar carga fortemente desses setores pagadores e jogar na manicure do interior, no cabeleireiro, no restaurante, na loja de varejo, pode e terá fatalmente um movimento brusco desorganizador da economia, né? A reforma, a PEC 45, se calca em 3 pressupostos. Um IVA flat cobrado no destino. A minha primeira preocupação é esse conceito voluntarioso do flat, que é desonerar fortemente os setores pagadores de impostos. Não estou aqui entrando na questão se é justo ou não é, porque há muito tempo, nesse patamar de sobrecarga das bases clássicas, que são renda, consumo e patrimônio, já desapareceu qualquer lógica de essencialidade ou de progressividade ou de justiça social. A lógica é tirar o que dá de cada teta tributária, sejam as cadeias produtivas, sejam os elos da cadeia produtiva. Então, essa é a primeira preocupação, né? Essa intenção de retirar fortemente a carga dos setores pagadores, que tem e há setores muito frágeis, que aonde 1% a mais ou a menos de carga tributária significa a vitória do camelô sobre o lojista, significa a vitória do food truck sobre o restaurante formal. Eu quero lembrar, inclusive, deputado, que a explosão de tecnologia gerada agora na pandemia, né? Em toda live você ouve falar em 5 anos de transformação digital em 5 meses. Isso aconteceu fortemente no varejo, que é o setor que eu acompanho mais de perto. Você sabe que hoje a maior empresa de varejo do Brasil, não só de varejo, mas a maior empresa em valor de mercado da América Latina é um camelódromo digital totalmente imune à IVA, porque é a nova realidade da economia uberizada, a economia peer-to-peer, como diz, né? O IVA é um imposto que em função da lógica linear da cadeia de suprimento convencional. Essa lógica praticamente não existe mais, porque hoje a economia não é mais uma água encanada, onde você coloca uma barreira fiscal lá na Via Dutra para os caminhões e cobra imposto daquela economia linear. A economia hoje é um gigantesco spray de micropartículas atomizadas, né, dessa economia, por exemplo, essa empresa de varejo, que junta 11 milhões de camelôs digitais numa ponta, todos informais, e na outra ponta 50 milhões de consumidores. E a tecnologia fazendo literalmente trilhões de conexões e o Estado atônito sem saber como rastrear essa nova economia. O Estado sabe cobrar imposto do hotel, grande hotel como Hilton, mas não sabe cobrar imposto do Airbnb, sabe cobrar imposto de uma cadeia de lanchonete como McDonald's, mas não sabe cobrar imposto dos aplicativos, dos motoqueiros que estão juntando dezenas de totalmente normais, que não tem nem estadual, com milhões de consumidores famintos, a tecnologia apenas faz... Então, nós não podemos apostar todas as fichas num imposto anos 80, um imposto essencialmente onológico, cuja base se esfarela rapidamente. Eu quero lembrar que a base mais sonegada
do Brasil já é a base do consumo, o ICMS, que hoje praticamente 50% da base potencial do ICMS hoje já é sonegada com alíquota de 12%. Imagine o imposto sobre a mesma base, adicionando aí os serviços, com alíquota de 25%. Isso vai contribuir para empurrar rapidamente o que resta de formalidade nesses setores, onde muitos deles, no meu setor, por exemplo, varejo, 50% já é informal. Né? Ainda mais agora com o reforço da tecnologia nos caminhos. Os 3 pontos que me tiram o meu sono na PEC 45. É o IVA, que é uma base que tende à obsolescência rapidamente, é o flat, né, que vai tirar o IPI do automóvel e jogar no cabeleireiro e no restaurante, empurrando para a informalidade, o que restou de formalidade nesses setores, e é a cobrança no destino. Você sabe que a substituição tributária foi um grande fator de formalização, né, que concentrou a tributação nos elos da cadeia mais formais, mais parrudos do ponto de vista de resiliência tributária. Eu fico imaginando o que é que vai acontecer quando você desonerar fortemente a Ambev ou a Souza Cruz e jogar toda a carga para o destino, que são 2 milhões, 3 milhões de botequins muito vulneráveis à tentação de rasgar a nota e simplesmente sonegar. Então, esses são os meus 3 pontos. A escolha da base, que, a meu ver, o dogma do imposto flat, tendo em vista que você vai perder a receita dos setores pagadores e não vai ter a contrapartida dos setores de grande informalidade, e esse movimento para o destino, porque destino somos nós, varejistas, que é o elo mais vulnerável com relação à concorrência informal, onde qualquer oscilação em termos de aumento de carga tem um efeito devastador em termos de empurrar para a informalidade esses setores. Pode responder, Baleia. Deu umas picotadas só, mas eu compreendi perfeitamente as colocações do Flávio Rocha. Eu já participei de alguns debates com o Flávio e sei que ele é um grande conhecedor do nosso sistema tributário e tem críticas pontuais à PEC 45. Eu acredito que o que nós não podemos, Flávio, é deixar o Brasil como está hoje no sistema tributário. Quer dizer, nós temos hoje uma perspectiva de não crescimento da nossa economia. Se a gente não fizer absolutamente nada, nós vamos continuar comemorando quando crescer 1% do PIB, quando crescer 0,5%, está mais ou menos, e quando não tiver queda, está razoável. Quer dizer, isso é muito ruim para a nossa economia. Eu acho que o IVA, como nós estamos propondo o IBS, ele tem uma base ampla. A ideia é pegar a economia digital. Você tem toda a razão quando você fala que você está concorrendo com sonegadores, com pessoas que têm uma facilidade hoje de vender os seus produtos e que não arrecadam nada para o governo, quer municipal, quer estadual, quer federal. Eu acho que exatamente essa tecnologia que nós estamos vendo hoje, nós temos que utilizar para que todos possam contribuir. Se a gente conseguir avançar aonde há sonegação, a base ampla que nós estamos propondo com a economia digital dentro, já vai garantir uma base menor para o IBS. Hoje a gente trabalha mais ou menos com 25%, não é fixo, porque a ideia é não aumentar a carga tributária, não aumentar a arrecadação do governo, pelo contrário, é manter com o IBS, manter o que se arrecada hoje, portanto, o que o município arrecada vai manter, os estados a mesma coisa e a União. Quer dizer, com a transição que a gente está propondo para os entes federados, que não tem grande importância para os empreendedores
de 20 anos, isso pode sofrer alguma alteração na comissão especial, garante que a gente tenha previsibilidade e que a gente garanta, durante os anos posteriores à aprovação da reforma tributária, que os entes, pelo menos, tenham de arrecadação o que tem hoje mais a inflação, que é o mecanismo que foi colocado na PEC 45, e para as empresas tem uma proposta de transição de 10 anos, que o relator Aguinaldo, junto com os deputados e senadores, estão avaliando diminuir, até por um apelo dos empreendedores mesmo, para que não tenha uma transição mais complexa, que a gente consiga já, no início da transição, acabar com todas as obrigações acessórias, fazer com que a simplificação já ocorra, mas que a gente consiga diminuir a transição para os setores da economia, mas não dá também para ser imediatamente, porque nós precisamos trabalhar com o efeito positivo que a reforma tributária dará na nossa economia. O professor Braulio Borges, que é da Faculdade Getúlio Vargas, ele fez um estudo encomendado pelo CECIF, que demonstra que a aprovação da reforma tributária, da PEC 45, dará ao país um potencial de crescimento de 15 a 20 pontos nos próximos 15 anos. Então, é muito importante a gente olhar a votação da reforma tributária com os efeitos positivos que ela pode ocasionar na economia. Com o crescimento da economia, nós vamos ter melhora no poder de compra da população, condições de novos investimentos, e aí a gente tem um círculo virtuoso, que é a capacidade da nossa economia voltar a crescer. Eu sei que você tem colocado, e com muita razão, em alguns pontos, questões que são importantes serem debatidas, porque não dá para simplesmente a gente mudar da noite para o dia o sistema tributário sem avaliar cada um dos setores, mas eu entendo que se a gente conseguir avançar uma reforma tributária com transição para dar segurança jurídica para quem investiu no modelo atual, porque tem isso também, tem muita gente que fez o empreendimento dentro de uma realidade de guerra fiscal, de benefício fiscal, e precisa ter o mínimo de tempo para poder garantir o retorno do seu investimento, senão vai ser judicializado, e a gente sabe, quando as coisas são judicializadas no Brasil, o que acontece. Então, eu acho que o efeito da reforma tributária na economia e o tempo da transição vai fazer com que todos os setores se adaptem e possam ser beneficiados pelo crescimento do PIB e da nossa própria economia. Perfeito. Obrigado, deputado. Nabil está no mute de novo. Uma hora eu aprendo. Eu estava dizendo que agora vai entrar o Davi, depois o Ricardo da KPMG, a Karina que entrar já respondendo a pergunta do Grupo Voto, o Flávio acabou já, de uma certa forma, fazendo. Depois nós vamos ter a Viviane Martins da Falcone. Então, vamos lá. O David Markovic, CEO da Moe NSI para a América Latina. David? Liga o microfone, Davi, faz que nem eu. Davi? Se ele não está conseguindo entrar, eu vou passar. Não, então, eu vou pedir para o Ricardo, então, o Ricardo Anhecine Souza, sócio da KPMG, para fazer sua pergunta. Ricardo, libera o seu microfone. Ricardo, está aí? Está me ouvindo?
Tá me ouvindo, Marli? Agora sim. Tá. Ó, eu vou, antes de mais nada, pedir desculpa porque eu estou em trânsito, então, mas eu não podia perder esse debate aqui e deixar de escutar o nosso querido deputado Baleia Rossi. Baleia Rossi, nós temos um grande amigo comum e a gente já se encontrou algumas vezes na casa dele. Prazer revê-lo aqui e queria saudá-lo aí pelo seu protagonismo nessa discussão da reforma tributária e da PEC 45. Na verdade, a minha pergunta estava muito par da pergunta do Flávio a respeito da informalidade, dos impactos com a informalidade, mas eu tenho uma outra pergunta que eu vou aproveitar aqui. Você já comentou, deputado, da convergência dos textos da PEC 110, da PEC 45 e do GDS, e colocou aqui uma proposta, uma visão de cronograma que, para mim, parece bastante entusiasmante ter até as duas votações, primeiro e segundo turno, na Câmara, ainda dentro desse ano. Qual que tem sido o exercício político para se fazer o que você mesmo chamou de reforma tributária possível para se atingir esse texto que venha a ser votado ainda dentro do ano? Essa é a pergunta. E eu queria também que você fizesse algum comentário sobre a simplificação do sistema de arrecadação, que é uma das mazelas hoje no nosso sistema, a complexidade que leva no sistema de arrecadação, o que onera significativamente a própria transação com impostos, os próprios impostos dentro do país. Obrigado, Ricardo, pela pergunta, pela oportunidade de estar junto mais uma vez aí. Olha, nós temos uma perspectiva real de votação da PEC 45, já com os ajustes necessários, ainda esse ano. Claro que aí você tem os fatores políticos que são importantes. E um fator político relevante é que o grande patrocinador político da PEC 45 e da reforma tributária e da própria agenda econômica, junto com o governo federal, é o presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia, ele é um apaixonado pela pauta econômica, tem algumas divergências com o governo federal, mas no que diz respeito ao avanço das questões econômicas, eu diria que 99% das questões são convergentes. E eu acredito que hoje, para a gente salvar esse semestre, que foi atingido pela pandemia, e nós fizemos uma série de votações, fizemos a votação da PEC da guerra para poder apartar todos os recursos que foram utilizados para o enfrentamento do Covid. Nós tivemos uma série de votações de projetos do auxílio emergencial e de outras medidas para garantir emprego, para que as empresas pudessem manter os empregos durante a pandemia, mas as propostas mais impactantes ao longo dos próximos anos, elas acabaram parando. Nós temos uma outra reforma que foi enviada pelo presidente Bolsonaro, que é a reforma administrativa, que é tão importante quanto a reforma tributária. E a primeira pergunta que se faz quando a gente discute reforma tributária, o pessoal fala assim, mas nós vamos diminuir essa carga tributária maluca que o Brasil tem. Flávio Rocha falou, mais de 50% de carga tributária em alguns setores. A primeira pergunta que se faz é essa. E a gente sabe que hoje a PEC 45, ela diminui o custo do Brasil, ela acaba com o contencioso, ela acaba com a guerra fiscal, ela soluciona uma série de problemas, mas no primeiro momento ela não diminui a carga tributária do Brasil. Por quê? Porque a questão da carga tributária, ela tem mais a ver com o gasto do governo, que é muito alto, do que efetivamente com uma reforma tributária. Então, hoje, nós precisamos, junto com a reforma tributária, avançar na reforma administrativa, para diminuir o tamanho do Estado, para diminuir o custo do Estado. Outra vez, usar a tecnologia que a gente tem hoje para que o Estado possa ser mais eficiente e mais barato. Porque hoje o Estado brasileiro, além de ser caro, ele é muito pouco tecnológico.
Então, eu defendo também a votação, a discussão da reforma administrativa. Mas acho que o presidente Rodrigo Maia vai colocar todo o seu esforço político, toda a força política que ele tem, para que a gente possa avançar ainda nesse semestre sobre o comando dele na presidência da Câmara, este assunto. Se a gente conseguir votar nos 2 turnos a PEC 45, a reforma tributária, a compilação dos textos, ainda esse ano, vai ser um sinal muito positivo para os investimentos nacionais, para os investimentos internacionais, porque vai mostrar que nós vamos retomar, depois da pandemia, depois de todo o impacto que nós tivemos na nossa economia, em reformas estruturantes, que é a reforma tributária, que é a reforma administrativa, nós temos autonomia do Banco Central, nós temos outros assuntos que igualmente são importantes e que, infelizmente, durante esse período, justificado, não avançaram. Sobre a questão da arrecadação, a PEC 45, ela prevê uma agência para o recolhimento desses impostos, que não vai ficar nem com o governo federal, nem com o governo do estado, nem com o governo municipal, porque a gente sabe que quando você tem grandes dificuldades fiscais, principalmente, quando o governo tem lá o seu caixa, e entre pagar o funcionalismo ou devolver o dinheiro para o empresário, a gente sabe qual que é a realidade do Brasil, isso já tem, nos últimos anos, criado uma série de embaraços. Quer dizer, nós temos, na PEC 45, um sistema informatizado, um sistema único, que vai garantir a devolução do recurso, porque a PEC 45, ela prevê 100% de devolução do que é exportação e 100% de devolução do que é investimento. Quer dizer, para que a gente tenha a tecnologia hoje a favor da simplificação também nesse setor de arrecadação e devolução de crédito para os empresários. Tá ótimo. Obrigado, Baleia. Valeu. Obrigado, Nabil. Senhor Nabil, libera seu áudio. Mora, até o final do... Eu vou prender. Mas vamos lá agora. Eu tenho o Davi, depois a Viviane, depois o Marcelo Prando. Davi, está na escuta agora, Davi? Tá, mas ele não está conseguindo acertar. É? A gente não escuta. Acho que o Davi precisa autorizar o microfone do computador dele. Isso, ele está com os 3 pontinhos azuis, ele não está com o áudio ligado. Eu já passei para ele isso. Bom, eu vou deixar, então, o Davi na espera e vamos para a Viviane Martins, que é presidente da Falcone. Viviane? Obrigada, Nabil. Boa noite, deputado Baleia Rossi. Boa noite a todos e todas. Parte da minha pergunta, o deputado já passou por ela quando respondeu o Ricardo, que era a interação da reforma tributária e administrativa, mas eu queria só voltar num ponto sobre a unificação do imposto no IBS, porque a gente sabe que no Brasil, grande parte da nossa arrecadação vem dos tributos sobre consumo. Pensando aí numa ótica um pouco mais, né, do impacto social disso, como que o senhor acredita que essa unificação, se ela pode tornar essa tributação sobre consumo menos regressiva? E não é uma característica só do Brasil, né? Países em desenvolvimento, isso é comum. Nós temos até, Viviane, nessa proposta da PEC 45, uma forma de tratar, por exemplo, a desoneração da cesta básica, que é um dos pontos que sempre acabam sendo debatidos quando se fala em reforma tributária. O que acontece hoje no sistema atual? 100% dos produtos da cesta básica são desonerados, com a justificativa de que não é razoável
que as pessoas mais simples, mais pobres, paguem impostos sobre itens de necessidade, né, de alimentação. A PEC 45, ela propõe que haja a desoneração por CPF. Hoje nós temos um Cadastro Nacional de Assistência Social, e se a gente desonerar o CPF das pessoas mais simples, a gente consegue de 2%, que significaria a desoneração total dos alimentos da cesta básica, dentre os 25% do IBS, nós cairíamos para 0,5%. E isso a gente faz uma justiça tributária social. Por quê? Porque quem tem mais recursos, proporcionalmente, gasta menos com alimentação do que as pessoas mais simples. Mas, no peso total da desoneração, é muito significativo. Então, nós temos essa questão, nós temos a distribuição de uma base mais ampla, que vai fazer com que os produtos, no final, cheguem num preço mais barato, que eu acredito também que é uma forma da gente fazer justiça tributária. Existe essa preocupação, inclusive é uma pauta de alguns setores mais progressistas do Congresso Nacional, que estão pedindo para que o Aguinaldo leve para a proposta da PEC 45 algumas ideias que possam dar a progressividade dessa nova tributação. Agora, o que nós não estamos querendo fazer muito é sair da tributação sobre o consumo, porque uma forma de não avançar a reforma tributária é colocar tudo junto. Quando você coloca todas as... Porque nós temos a discussão que o Paulo Guedes fala sempre de tributação de dividendos, nós temos a discussão de imposto de renda, nós temos a questão patrimonial. Quer dizer, a ideia é a gente conseguir avançar nessa primeira etapa, porque, na verdade, o Brasil precisa reformar o sistema tributário inteiro. Não dá para fazer só uma reforma tributária sobre os impostos que incidem sobre o consumo. Mas eu acho que é um bom pontapé inicial para que a gente possa avançar depois nas outras discussões, nos outros textos, que igualmente são importantes, mas acho que essa está mais maduro. É uma discussão que já tem 1 ano e meio, mais ou menos, na Câmara e no Senado. Se vocês conversarem com os parlamentares, vocês vão perceber que é um tema que está absolutamente maduro. Todos os parlamentares sabem que é necessária a votação da reforma tributária. Então, acho que essa discussão, a própria sociedade participando, os órgãos de comunicação, os empreendedores, todos falando sobre o assunto, já mostram para os líderes partidários, mas para todos os parlamentares, que está mais do que na hora da gente fazer uma reforma tributária no Brasil. Obrigado, Viviane. Obrigado, Baleia. Agora o Davi vai entrar. Está certo, Davi? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Parabéns. Muito bem, Davi. Tudo bem. Obrigado, deputado. Boa noite, deputado Baleia Rossi. Eu vou direto no assunto, primeiro com uma discussão filosófica, depois uma bem pragmática. Com a atual injustiça social que o nosso país tem, a reforma que está sendo discutida no Congresso continuará com a mesma injustiça. E vamos ver por quê. Os cidadãos menos privilegiados, que ganham pouco, que gastam todo o seu salário, que seja oficial, que seja informal, comprando comida, roupa, energia elétrica, água, etc., pagam um rico imposto em ICMS, IPI e todos os impostos sobre o consumo que nós sabemos. Portanto, eles pagam relativamente aos seus ganhos mais impostos do que os cidadãos privilegiados que somos nós. Por quê? Porque perpetuar essa IVA, que é um imposto do século passado, como diz o Flávio Rocha, um imposto já ultrapassado, que
mesmo que seja utilizado por mais de centenas de países, é um imposto enfim, injusto, praticamente. Porque o Congresso, a começar pelo Rodrigo Maia, considera o imposto moderno muito mais justo que o microimposto, hipocritamente rotulado de CPMS, e não quer absolutamente discuti-lo. Obviamente, não dá para implementá-lo imediatamente e substituir todos os impostos por esse microimposto, como seria o ideal, mas temos que começar paulatinamente. O que o Paulo Guedes está sugerindo, e que está sendo automaticamente descartado, é substituir uma parte do imposto sobre a folha de pagamento por esse microimposto, que seja uma alíquota mínima. O que precisamos fazer é instituí-lo para ver com 0,01% quanto se consegue arrecadar, para provar que a teoria do Flávio Rocha está realmente correta, e depois dizer se com 0,01 arrecadamos X, com 2%, 3%, vamos arrecadar tantos trilhões, a ponto de poder substituir todos os impostos por esse microimposto. A quem isso não interessa? Isso não interessa aos sonegadores, e tem muitos hoje que sonegam. Eu conheço empresas que abrem firmas, destacam ICM e depois fecham a empresa sem pagar o ICM. Isso existe há centenas. Aos corruptores, aos corruptos, especialmente aos bancos. Agora, é um imposto muito mais justo porque paga mais quem tem mais. Temos que começar, eu não digo de substituir a PEC 45 por esse imposto, mas pelo menos permitir de começar com um imposto mínimo para poder mensurar qual é o potencial de arrecadação dele. O fato de não querer nem discutir esse assunto realmente é muito prejudicial para o futuro da reforma tributária. Reforma, inclusive, essa atual PEC 45, que vai levar 15 anos. Nós não temos 15 anos para esperar pela frente. Temos que correr. Temos que correr, senão o bicho pega. Obrigado, deputado. Obrigado, Davi, pelas colocações. Eu respeito todas as ideias. Eu acho assim, nós temos muitas boas ideias sobre reforma tributária. O que nós temos é que tentar ver aquela que a gente consegue maior convergência. E acho que a gente vai conseguir uma convergência daquilo que é possível na PEC 45 com os ajustes necessários. Sobre a CPMF, o Davi falou de uma falta de vontade de discutir por parte do presidente Rodrigo Maia, que eu posso garantir que essa posição já mudou. Eu mesmo, desde o primeiro momento que o ministro Paulo Guedes falou de um imposto digital, de uma proposta que ele encaminharia, eu acho assim, nós não podemos ter preconceitos. Em matéria nenhuma, nem tributária, nem matéria de qualquer outra natureza. Se o ministro Paulo Guedes tem uma proposta de imposto digital, que ele diz que não é exatamente a PEC, que não é exatamente o que era a CPMF, que pode ser utilizada para desoneração da folha, que é uma necessidade, é um absurdo que o brasileiro paga para gerar emprego. Quer dizer, eu acho que o mínimo que nós temos que fazer é discutir. Conceitualmente, eu sou contrário à volta da CPMF pura e simples. Eu acho que ela não ajuda a economia, ela não é utilizada em quase lugar nenhum do mundo, tirando a Venezuela. Ela tem um fator mais arrecadatório do que de organizar o nosso sistema tributário. Mas, claro que, se ela for proposta com algum benefício que justifique e que mostre claramente que ela pode trazer benefícios para a nossa economia, nós temos que discutir. E posso te garantir, Davi, que
que o presidente Rodrigo Maia, no primeiro momento, realmente era muito contra, mas no jantar que nós tivemos na casa do ministro Bruno Dantas, onde foi o ministro Paulo Guedes, o presidente Rodrigo Maia, eu, alguns senadores e outros ministros, houve um sinal positivo, pelo menos para se discutir. Eu acho que é o primeiro momento. Quer dizer, não dá para a gente brecar qualquer proposta que o ministro Paulo Guedes encaminhar para a Câmara dos Deputados. Se tiver algum estudo mostrando que, olha, a CPMF, o imposto digital, para que ele pudesse arrecadar minimamente, ele teria que ser 0,4 para poder arrecadar cerca de 90, 100 bi, que é a estimativa do Ministério da Economia. Com 90, 100 bi, daria para desonerar o primeiro salário mínimo de todos, porque também tinha uma ideia inicial, não, vamos desonerar um salário mínimo. Aí eu acho também que não é vantagem, porque se você desonera um salário mínimo, você acaba incentivando o empregador a empregar com um salário mínimo. Se você consegue desonerar o primeiro salário mínimo de todos, você acaba incentivando a geração de emprego e você diminui a tributação sobre o emprego. Então, eu não sou contra a discussão de qualquer novo imposto digital. O que eu acho que nós temos que ter um estudo do impacto. Não dá para ser um imposto digital que simplesmente aumente a carga tributária atual e que tenha um viés apenas arrecadatório. Se ele vier com um complemento de desoneração de folha, se tiver um impacto positivo, eu não sou contra discutir. E não acho que uma coisa exclui a outra. Eu acho que a simplificação tributária que a PEC 45 ela propõe, ela é muito importante para a economia, como também é a desoneração da folha. Agora abri. Tenho mais umas perguntas para fazer, só que nós já batemos aqui 1h10, mas eu vou pedir a gentileza do Baleia que eu vou mandar isso pelo WhatsApp para que as perguntas sejam respondidas. Eu sei da agenda do deputado, e eu queria realmente agradecer. Eu sei que o pessoal judiou muito aí do deputado, mas acho que é fundamental, em Baleia, importante você ouvir o setor produtivo, que é o setor que efetivamente gera imposto nesse país, traz riqueza para a nação. E eu acho que essas colocações, eu tenho plena convicção que, sendo levadas para lá, nós não temos ainda um modelo ideal, mas eu acho que faz parte desse jogo. A reforma tributária ainda não foi para a discussão final. Eu entendo que dá oportunidade. E o Brasil tem pressa, mas acho que é importante a gente conseguir essa contribuição, e de outros empresários que você tem falado, que eu sei também. Eu acho que é uma contribuição importante que a gente possa dar para vocês. Eu queria agradecer também, mais uma vez, o nosso amigo Celso Cordeiro, de ter podido trazer aqui o nosso Baleia Rossi. E, Baleia, você tem certeza que o ano que vem, com a nossa frente parlamentar da Livre Iniciativa, nós vamos estar juntos, falando, debatendo, ajudando a acelerar aí o nosso país de mudanças tão importantes aí para a gente melhorar esse momento tão importante para o nosso país. Tá bom? Eu queria pedir agora que todos abram o microfone. Uma salva de palmas aí para o nosso Baleia Rossi.